Olá pessoal, tudo bem com você? Eu estou aqui para mais uma dica de Excel. Será que cai gráficos em teste de Excel? Cai sim, e eu vou hoje falar sobre esse assunto com você. A gente vai trazer duas planilhas, onde uma a gente explica para você coisas simples, e depois com esse simples a gente aplica em um teste que a gente já aplicou em empresa, utilizando o conceito de gráficos, né, no Excel. Então vamos lá? Planilha na tela! Então isso daqui, pessoal, é outro assunto que cai sim em testes de entrevista de emprego para o uso do Excel, os gráficos. Então o que a gente vai fazer para você ver aqui? Ó? A primeira planilha, a gente vai fazer aqui, ó, cria um gráfico de análise de faturamento. Depois um gráfico de participação da unidade com relação ao faturamento. Tudo bem? E aí eu tenho aqui, ó, o 2. Né? O 2 cria um gráfico dos 5 maiores faturamentos e faça um gráfico dinâmico que liste os 5 maiores faturamentos por setor e cria um gráfico dinâmico com participação por setor. Veja que são coisas diferentes, mas coisas muito similares ao que a gente vai trabalhar aqui, tá? Então vamos explicar os conceitos. Primeira coisinha que ele está pedindo é, crie um gráfico de análise de faturamento. Olha os teus dados aqui, ó. Vou selecionar a tabela, vamos no inserir e vou desenvolver um gráfico. Atendeu? Atendeu. Vou apagar aqui e vou desenvolver o visual do gráfico. Olha só, gráfico criado. Então aqui eu estou fazendo o que? Análise de faturamento. Tá feito? Tá feito. Porém, você pode entregar algo melhor. Você tem visuais aqui, ó, que podem dar uma caprichada nisso que você for entregar, ok? Então você poderia sim melhorar o visual desse trabalho que você for entregar ali. Ou ainda fazer as configurações manuais, por exemplo, vou mudar a fonte aqui, ó, Segoy UI, vou mudar aqui embaixo, ó, o rótulo, ok, ó, diminuir um pouquinho, vou selecionar a parte interna, vou colocar um tom de cor, né, um cinza, né, um cinza um pouquinho mais clarinho, ou ainda mais claro possível, pegar as barrinhas, mudar a cor das barras, enfim, aí é a parte de gráfico que você precisa lidar para criar esse tipo de visual, né? Então isso aqui é uma sugestão. Se você quer aprender mais sobre isso, eu convido a conhecer o curso. Mas depois eu vou falar do curso. Vamos para o próximo item. Então fazer o gráfico é bem simples, mas você tem que entender que às vezes é interessante você entregar um gráfico com um visual melhor. Cria um gráfico de participação de unidade com relação ao faturamento. Isso daqui, pessoal, é um drama. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu trazer isso aqui para cá. Deixa eu tirar o gráfico daqui e colar o gráfico aqui embaixo, que sem querer, pronto, agora está resolvido. Esse gráfico de participação, o que acontece? Se você pensar em criar um gráfico de pizza, tá? Você vai vir aqui e vai fazer o gráfico de pizza. O gráfico de pizza, ele faz para você a participação, mas olha como que fica as fatias. Fica fácil identificar isso? Não fica, tá? E aí, às vezes, a pessoa vem aqui no alterar tipo de gráfico, ela utiliza esse outro, ó. Olha só. Ele fez a correspondência e essa outra fatia seria tipo os outros. Mas não tem uma legibilidade ainda muito bacana, muito legal, tá? Qual que é a sugestão que eu dou para você quando cair esse tipo de necessidade para você fazer um gráfico de participação quando envolve muitos dados? Antes de continuar, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Você quer aprender Excel? Vem aqui na descrição, www.cursodeexcelonline.com. Nosso curso aprende isso e muito mais, além de contar com o meu apoio para te ajudar a aprender Excel. É a primeira vez que chegou no canal? Clica no botãozinho de inscreva-se e clica no sininho para ativar as notificações, porque todo dia tem dica nova de Excel. Agora, vamos retomar. Eu falei para você que do gráfico, né, de pizza que não seria muito recomendado, ia dar um pouquinho de interferência. O que você poderia fazer? Criar uma coluna de participação e colocar, ó, esse valor dividido pela soma de tudo. Você vai ter o valor percentual, tá? Ó, vamos falar, ó, fechar, dar o F4 aqui, ó, vou dar um Enter, prontinho, vou passar ele, ó, para percentual, ok?
Clico 2 vezes, vai preencher todo mundo. Vou aumentar uma casinha aqui, ó, pronto. Uma casa eu aumentei. O que eu faço agora? Eu poderia fazer um gráfico de barras, ó. Vou selecionar, unidade, seguro Ctrl, seleciono os valores aqui. Inserir e faço um gráfico não de colunas, mas sim um de barras. Ao fazer o gráfico de barras, a gente tem aqui, ó, a identificação dos valores. Olha que bacana. Aí, por exemplo, ó, vou tirar esse valor, né, ó, tiro o valor aqui, né? Aí eu posso acrescentar um rótulo de dados à frente, que vai estar o valor, a informação da classificação que a gente tem. Aí, por exemplo, vou clicar com o botão direito no eixo, ó, formatar eixo. Ele tem aqui, ó, categorias em ordem inversa. Olha só o que aconteceu. Eu acabei invertendo a ordem do eixo, colocando do maior para o menor agora de modo visual. Isso atenderia muito melhor do que você fazer um gráfico de pizza. Então, às vezes, você acha que o gráfico de pizza vai atender a tudo? Não. Aquela questão das fatias, 5 fatias é o suficiente. Mas se você tiver, por exemplo, mais de 5 fatias, vai complicar. Você precisa ter uma fatia discrepante. Tudo bem? Então, essa daqui é uma dica que eu dou para você entender que nem todo gráfico de participação precisa ser feito com um gráfico de pizza. Quando você tiver muitas fatias, ao analisar, pode utilizar um gráfico de barras, né, que ele vai contemplar isso. Tudo bem? Agora, vamos para a planilha 2. E vamos lá entender um pouquinho melhor do que está sendo pedido. Crie um gráfico dos 5 maiores faturamentos. Faça um gráfico dinâmico que liste os 5 maiores faturamentos por setor e crie um gráfico dinâmico com participação por setor. Aqui você tem N formas de você fazer. Você poderia utilizar funções, fórmulas ou recurso de tabela dinâmica, que é o recurso que a gente vai utilizar. Eu vou clicar aqui em uma célula da tabela, Ctrl asterisco, selecionei a tabela, e agora a gente vem aqui, ó, inserir tabela dinâmica, e vou lançar em uma nova planilha. O primeiro que ele quer que liste as unidades e o seu faturamento. Entretanto, ele quer os 5 maiores. Então você tem que vir aqui, ó, no elemento de classificação, mais opções de classificação, e você pode colocar aqui, ó, crescente de A a Z, por exemplo, né? Ou de Z a A. Ou ainda, você tem aqui, ó, filtro de valores, 10 primeiros. Eu vou passar ele para os 5 primeiros, por soma de faturamento. Vou dar OK. Atendeu o que estava sendo pedido. Fazer um gráfico dos 5 primeiros valores. Vou pegar agora aqui, ó. Vamos lá, ó. Inserir. Opa, deixa eu selecionar. Não, só dar um clique na tabela. Vamos fazer um gráfico aqui, ó. Prontinho. Gráfico elaborado. Com os 5 maiores valores. Se você quisesse utilizar a opção de classificação, ó, mais opção de classificação, vou colocar decrescente por soma de faturamento. Vou dar OK, ó. Prontinho. Listei, ó, do maior para o menor valor. E o gráfico está criado, ok? Então esse daqui seria o gráfico, né, ó, dos 5 maiores. Aí eu viria aqui e colocaria, né, ó, análise dos 5 maiores faturamentos. Tudo bem? E aí o gráfico estaria contemplado. Vamos pegar agora aqui, ó, o outro. Faça um gráfico dinâmico que liste os 5 maiores faturamentos por setor. Então vamos lá, ó, inserir tabela dinâmica, mas repare que minha tabela já está selecionada. Tabela intervalo, vou dar OK. Então você teria que colocar as unidades, teria que colocar o faturamento e teria que aplicar o setor no elemento de filtro. Na verdade, ele será um item de classificação, uma filtragem, uma segmentação que a gente vai utilizar. Aí eu vou lá, ó. Vamos primeiramente aqui, ó, pegar vamos colocar aqui, ó, setor 1, ó. Vou dar OK e montou o gráfico, correto? O gráfico não, a tabela. Agora a gente vem aqui, mais opções de classificação, decrescente, soma de faturamento. Ao fazer isso, repare que ele listou, né, ó, os maiores faturamentos. Ó lá, setor 2, setor 3 e assim por diante. Qual que era o outro detalhe que tinha lá? Ó? Faça um gráfico dinâmico que liste os 5 maiores faturamentos. Então quer dizer o seguinte, eu tenho que criar agora o gráfico, né? Ó. E aqui, ó, deixa eu pegar isso aqui, ó. E aqui, eu vou pegar o filtro de valor, ó. 10 primeiros tem que ser os 5 primeiros,
ok? Então quer dizer o quê? Quando passar para o setor 1, ó, olha só, só vai listar os 5 primeiros. Aí eu faço o gráfico, ó, bonitinho, ok? Ó. Aí eu vou colocar aqui, ó, análise de faturamento por setor. Ou análise dos 5 maiores faturamentos por setor. Você coloca o título do teu gráfico. Vamos fazer uma limpeza nele. Eu vou apagar aqui, vou apagar aqui, vou apagar aqui as linhas. Vamos, botões de campo, ó, vou ocultar ele. Ó, ocultar os botões, ficando o visual para o limpo, né, do elemento. Entretanto, eu vou colocar uma segmentação de dados por setor. E aí, quando eu escolho o setor, né, ó, vamos colocar aqui em colunas. Eu vou ajustar ele aqui um pouco melhor, ó, na parte superior, tá? Eu não vou mexer tanto com o aspecto visual, ok, pessoal? Que não é tanto o propósito aqui, mas sim falar dos gráficos que podem cair aí para você se preparar. Repare que agora, ó, olha que bacana, conforme a gente clica, ele automaticamente exibe, né, ó, os 5 maiores faturamentos por setor. Então, setor 5 são esses daqui, ó. Setor 4 são esses daqui. Setor 3 e assim por diante. E aí você faz a configuração, né, ó, por exemplo, rótulo de dados, né, ó. Vamos selecionar aqui, ó, colocar em formato de moeda, olha lá, ó. Setor 3, setor 5, setor 1, ele automaticamente faz o gráfico dinâmico para você. Tudo bem? Como eu falei, eu não vou entrar nesse mérito hoje, por exemplo, de fazer esse gráfico, né, gente, bonito, mais profissional, tá? Por que isso? Porque a gente tem o curso de Excel Online. No curso de Excel Online a gente ensina você a criar gráficos de um modo mais profissional, com visual mais caprichado, que chame a atenção, por exemplo, na criação de um relatório. Se você quer começar a aprender Excel hoje, eu tenho um cupom promocional para você, que eu vou deixar fixado no primeiro comentário. É o cupom Primavera 15. Esse cupom é válido somente para o mês de setembro, onde você pode começar a aprender Excel com 15% de desconto. Então vai lá, clica lá no link e comece a aprender Excel com a gente. Agora, vamos retomar. Ele quer então um gráfico dinâmico por participação de setor, ó. Então quer dizer o seguinte, vou selecionar aqui, ó, e inserir, vou fazer uma outra tabela dinâmica. E agora eu vou colocar aqui, ó, setor, e vou colocar o faturamento. O termo dinâmico, gente, isso que é importante de dizer, é só uma pegadinha, porque na verdade o recurso que você vai utilizar é o gráfico dinâmico. Quando você cria a tabela dinâmica no Excel, tá? Você pode utilizar o recurso de gráfico dinâmico aqui, ou você pode vir aqui, ó, inserir e utilizar, ó, a inserção de gráfico, como essa que eu fiz. Olha só. Aí eu coloco aqui, ó, análise de participação no faturamento por setor. Tudo bem? Olha lá, botão de campo vou ocultar. Aqui vou apagar esses elementos e vou adicionar aqui, ó, um rótulo de dados, ó, com texto explicativo, tá? E aí fica fácil de identificar, ó, que a unidade que o setor que teve maior faturamento foi os 30% aqui, ó, do setor 1. Olha só. Bacana, né? Então isso, né, pessoal, são exemplos de gráficos que podem sim cair em um teste de Excel. Seja um gráfico dinâmico, seja um gráfico que você vai construir a partir de uma tabela que você já tenha pronta. Porém, é muito importante você entregar o que está sendo pedido. Tudo bem, pessoal? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui e até a nossa próxima dica. Tchau, tchau!